Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. A gente que está fazendo 5 anos no ar com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, 3 anos de TV Banqueta, 2 anos de rádio, e obviamente que um programa tão dinâmico que discute as relações humanas, discute o direito, discute a educação, não poderia ficar de fora o Grupo Ânima, a UniBH, no qual eu tenho lá uma grande estima com o meu grande amigo Thales Catapreta. Conheci através dele o Daniel Castanho, agora o Marcelo, o Dr. João Batista e tantos outros, né, o coordenador de curso, que é o Vander Brasil, que foi meu professor também, a Suzana Cremasco, tanta gente bacana que está na Uni hoje, e a gente precisa conversar um pouco sobre educação. Para isso, estou trazendo aqui hoje o Marcelo Batistella Bueno, que é também membro aí da diretoria do Grupo Ânima, um inovador no campo da educação, para a gente trocar essa ideia, bater esse papo, falar um pouquinho dos desafios da educação, falar como é que eles encararam esse desafio todo e trouxe para o Brasil, ou está trazendo para o Brasil, uma nova visão sobre ecossistema da educação, trabalhar a educação de forma mais dinâmica. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. É sempre uma satisfação a gente discutir esses assuntos, principalmente ligados à educação, com pessoas que são dinâmicas como você e o Daniel, né? Seja muito bem-vindo. Ederson, um grande prazer, uma satisfação enorme estar aqui. É um grande prazer aí conversar com o pessoal de Minas Gerais, grandes mineiros queridos. Os nomes que você falou aí são pessoas diferenciadas, um time de elite aí do direito, não só mineiro, mas brasileiro, né? Então, é uma grande satisfação, parabéns pelos 5 anos de sucesso. É uma grande honra estar aqui com vocês, viu? Marcelo, a honra é nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu perguntei isso para o Daniel. De onde que vocês tiraram da cartola quando vocês encararam o desafio de salvar uma escola como a UNA, né? Que era uma escola de direito, e vocês entraram e salvaram a UNA aqui em Belo Horizonte. De onde é que partiu essa coragem? De onde é que partiu esse sonho de primeiro salvar uma escola, né? Ederson, eu sou sócio do Daniel, nós somos sócios desde 96, né? Então tem uma grande história, somos muito complementares no perfil, então quem teve a honra de assistir a entrevista dele e assistir essa aqui vai ver que é uma complementariedade nata, né? Mas, então, nós tínhamos aí alguns negócios em São Paulo e o Daniel nasceu dentro de escola praticamente, né? O pai dele tem um grupo de escolas no interior de São Paulo muito tradicional e ele desde pequenininho ia trabalhar com o pai. E ele percebeu e falou para a gente, vai ter um grande movimento de consolidação aí no setor e nós fomos estudar isso aí começo dos anos 2000 e fizemos a primeira aquisição do ensino superior brasileiro no dia 6 de maio de 2003. Eu, propriamente, me mudei para Belo Horizonte em janeiro de 2003, terminamos a auditoria aí na UNA, tivemos a honra de participar desse processo, e foi aí que nasceu a Ânima, né? Com muita honra. O que nos moveu até então foi salvar uma escola, como você falou, a UNA não ia bem, e depois que a gente salvou, nós olhamos um para a cara do outro e falamos, e agora? O que nós vamos fazer? E aí nós decidimos que gostaríamos de ter como instituição entre as 100 melhores empresas para se trabalhar. Ou seja, o Daniel dizia que a segunda-feira de manhã tinha que ser melhor do que a sexta-feira à tarde. Então nós lutamos muito por isso e a UNA foi a primeira universidade, ou centro universitário, ou escola a estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work. Aí nós conhecemos figuras memoráveis como o padre Geraldo Magela, nosso querido, um dos maiores educadores mineiros, Dr. Osiris Silva, entre outros, e começamos a lapidar o nosso propósito, que é transformar o país pela educação, que é o que nos move hoje.
Então, rapidamente, isso é um pouquinho da história. Eu fiz essa pergunta para o Daniel, e foi uma pergunta de insight que eu tive, mas hoje já está mais elaborada, está mais fácil ser respondido, mas eu acho que foi de insight. Essa ideia de mudar, de salvar uma escola, amplificou em mudar o Brasil pela educação? Você acha que está por aí também? A ideia inicial era salvar uma escola, hoje é mudar o Brasil pela educação? Se a gente hoje fazer uma retrospectiva, eu acho que a busca pelo propósito sempre esteve em nossos corações, né? Mas a gente não tinha consciência disso, então veio num processo evolutivo, né? Primeiro salvar uma escola, depois colocar essa escola num lugar fantástico para se trabalhar e, naturalmente, a evolução aí pelo propósito de transformar o país pela educação. Então, acho que veio numa crescente, mas eu acho que isso aí já estava nos nossos corações, né? E cada vez mais, eu acho que agora, nesse momento único na humanidade, que é o Covid, essa pandemia, eu acho que as pessoas estão começando a perceber e vão perceber que o que vai fazer a diferença na vida é a razão pela qual nós estamos aqui, né? Então, empresas com propósito, você mesmo tem propósito de vida, que é claro aí, então a gente tem que sempre buscar fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para um país melhor. Marcelo, essa ideia, andei vendo algumas coisas, essa ideia de ter um sonhador, né? Falei que o Daniel é aquele cara que atira no sonho, vai embora e tal, e aí ele falou assim, o Marcelo já é mais comedido, mais pé no chão e tudo. Essa ideia do dinamismo e também da consciência do risco faz parte de um bom negócio? Acho que faz todo sentido, acho que faz parte do que eu chamo de complementariedade, né? Você ter uma sociedade, você tem que ser complementar, né? 2 mais 2 tem que ser 6, 8, 10 e não 4 somente, né? Então, o Daniel tem esse perfil de visionário, de olhar sempre na frente, e a gente tem um perfil totalmente complementar. Eu sou mais disciplinado, tenho aí mais aí o perfil de entrega, e assim fomos formando as nossas equipes, né? Hoje nós temos equipes que são complementares, são equipes multidisciplinares, então a gente foi perenizando esse modelo de liderança, né? Marcelo, uma coisa interessante que eu acho que faz todo sentido nesse contexto todo é trabalhar uma equipe que sonha, que pensa, que quer sair do lugar comum, mas, ao mesmo tempo, uma equipe que entrega um bom trabalho, um bom serviço e tem um pé no chão. Essa linha, vamos dizer assim, uma linha educacional e também de negócios, é um perfil em que se busca hoje no mundo moderno, com os profissionais que estão atuando hoje, por exemplo, no Grupo Ânima? Com certeza, né? Eu vou te contar uma historinha rápida, mas quando nós chegamos aí e assumimos a UNA, né, e ela tinha um jornal que chama-se A Tribuna, né, o jornal interno, né, e eu fui convidado para escrever o primeiro editorial. Logo na chegada, eu assumi a parte administrativa financeira, junto com uma equipe, e escrevi lá, o título era o seguinte, Ederson, a maior responsabilidade de uma instituição é dar lucro. Eu fiz provocativo, mas depois eu discorri colocando que qualquer instituição tem que dar resultado. Então, uma delegacia de polícia tem que dar resultado, uma televisão tem que dar resultado, o país tem que dar resultado. O que você faz com esse resultado que é a diferença. Porque se você não der resultado, você quebra, né? Se o Brasil não fizer as reformas, não virar superavitário e não ter condição de ter resultado, nós vamos virar a Venezuela, entendeu? Então, eu acho que isso permeia tudo na vida. Tudo na vida tem que ser dessa forma. Agora, o que a gente faz com o resultado, que vamos pagar melhores salários, vamos investir em laboratórios, vamos investir em qualidade, vamos distribuir para os acionistas parte. Eu acho que essa é a ótica moderna de visão de negócio, sabe? Somado isso ao propósito, aí sim eu acho que é imbatível. Vou colocar 3 nomes aqui que são importantíssimos, pelo menos pelo que eu conheço da Ânima, que estavam mais próximos de mim. São 3 pessoas completamente dinâmicas, uma de São Paulo e 2 de Minas Gerais. O Mark Tauil, entrevistei ele esses dias também,
cara extremamente competente na área de marketing, negócios, educação e comunicação. O Thales Catapreta e a Suzana Cremasco. São pessoas que estão ligadas, tem muito essa ligação do desenvolvimento do negócio, o comprometimento com o ensino e com a educação e a ideia de entregar um bom resultado para que o negócio também funcione de uma forma bem ampla e bem eficaz. O dinamismo e a volatilidade, essa volatilidade das relações, que a gente vai pensando um pouquinho ali, pensando um pouquinho aqui, é a característica que hoje permeia, por exemplo, a aplicação não só da educação, mas do negócio da educação também, Marcelo. Como é que você vê tudo isso? Com certeza. Primeiro, são educadores e educadoras brilhantes, né, que têm muitas coisas em comum. Além de bons gestores, também são educadores, têm compromisso com a qualidade. Então, eu acho que hoje em dia, se você fizer uma análise profunda, né, você tem duas questões numa escola importantes para serem pensadas dentro da sua pergunta. Uma é a atividade educacional em si, né, que é uma discussão global, né, ou seja, eu acho que nós visitamos tudo que tem de melhor do mundo, sabe? Eu não conheço uma Apple da educação. Stanford é bom em formação docente, Harvard é bom em PBL e assim por diante. E nós trouxemos aqui para o nosso grupo uma matriz curricular orientada por competências para 140 mil alunos, com nanodegrees, com a formação que você vai escolhendo o seu caminho formativo, com o que há de mais moderno. Mas essa é a discussão educacional. Depois tem a discussão da prestação de serviço. E pouca gente tem percebido isso, que hoje o estudante e a estudante, ela compara a prestação de serviço de uma escola não mais com a outra escola. Ah, não, a UNA tem o boleto melhor do que a PUC Minas. E a PUC Minas tem o diploma. Não é mais assim. Hoje, eles comparam a prestação de serviço com a Uber, com a iFood, com a Amazon. E aí você tem que entender como essas empresas se estruturam. E elas se estruturam através de algumas questões muito modernas, como metodologia ágil ou agile. Não tem mais organogramas convencionais, e sim squads, que são células multidisciplinares, rápidas, com 8 ou 10 profissionais, orientada totalmente com foco no cliente, no aluno, no estudante. Então, se você não trabalhar assim, você está fora do jogo. Está fora do jogo. Então, a agilidade hoje é cada vez mais importante. Não dá mais para você olhar para um estudante e dizer, olha, você abre um protocolo e eu vou te responder em 72 horas. Ele quer a resposta em 1 minuto, ou online, porque a Amazon responde online, entendeu? Uhum. Então, eu, quando assumi como presidente da Ânima, a convite do Daniel e de meus sócios, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma meta de colocar dentro da companhia, no final do ano passado, 10 squads. Nós temos 19. 19 células multidisciplinares espalhadas pela companhia. Entendeu? Então, esse acho que é o conceito moderno de gestão na prestação de serviço. Tá? A ideia de ecossistema, Marcelo, primeiro, de onde saiu a ideia de ecossistema e como é que você trouxe essa... Isso é uma ideia que você estudando, vocês estudando, vocês chegaram nesse contexto? O Daniel tinha falado comigo que a ideia era trazer uma ideia de ensino em que o sujeito trabalhe a condição do objeto de estudo e entenda o que ele vai fazer com aquele conhecimento. Então, trazendo essa dinâmica, fica mais fácil para a pessoa se orientar e encontrar até um lugar ao solo, né? É por aí? É por aí, com certeza. Isso aí a gente vem, desde 2008, implementando e melhorando nossos currículos, né? Visitamos quase todas as principais iniciativas educacionais do planeta e fomos pensando o que tem de melhor trazendo para o Brasil, né? Tanto que nossos indicadores acadêmicos vêm melhorando semestre a semestre, né? Porém, nós, alguns anos atrás, implementamos o conceito de ecossistema dentro do nosso currículo e passamos a chamar a matriz curricular nossa de E2A, Ecossistema Ânima de Aprendizagem. Tá? Porém, nós começamos a perceber que isso deveria ser ampliado passando pela nossa proposta de valor. O que eu quero dizer com isso? Quando o estudante escolhe
a UniBH para fazer direito, por exemplo, lá com o Dr. Tales e a nossa equipe lá, ele tem que saber que ao entrar dentro da Ânima pela porta do UniBH Direito, ele vai ter acesso à EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, com os principais ministros, principais pensadores, professor Ives Gandra, ministros do STJ, dos Tribunais Superiores de Trabalho, dando aula através da tecnologia. Né? Ele vai saber que ele pode ter aula na Le Cordon Bleu, que tem uma escola igual tem 3 no mundo só: Paris, Londres, Adelaide, e agora Brasil, São Paulo, Vila Madalena. Isso faz parte do ecossistema Ânima à disposição dele. E assim por diante. Então, ele tem que saber que ele faz parte de um grupo de 140 mil estudantes em todas as áreas do saber, espalhados pelos principais estados da federação. Ele tem que saber que ele tem à disposição dele mais de 9 mil educadores, professores e colaboradores. Então, cada vez mais a gente tem que tangibilizar esse conceito de ecossistema, entendeu? Como uma grande plataforma à disposição do nosso estudante que entra e não para mais de estudar. Porque, Ederson, hoje em dia, a Ânima, e acho que a educação superior, deve se tornar uma instituição de pós-médio. O estudante termina o ensino médio, ele entra no nosso ecossistema e não para mais. Faz uma graduação, depois faz um nanodegree, faz uma pós-graduação, estrito sensu, volta para fazer uma outra graduação e não para mais de estudar. Isso em inglês chama-se lifelong learning, né? Educação para o resto da vida. E esse é um conceito altamente moderno que nós estamos implantando no ecossistema, entendeu? Modernidade, educação, relacionamento humano, a valorização do corpo de funcionários, dos colaboradores. Como é que mistura tudo isso, mistura esse relacionamento mais próximo com o aluno? Você tem uma certa distância, mas ao mesmo tempo você está muito perto. Como é que trabalha essa modernidade líquida dessas relações, Marcelo? Eu acho que você tem que trabalhar de forma sistêmica, né? Desde coisas simples, por exemplo, dentro do grupo, na Ânima, todos nós somos chamados de educadores, né? Nós temos aí um princípio inspirado no Padre Magera, nosso 5º princípio. Na instituição de ensino, até as paredes educam. A educação está em cada interação, né? Então, lá todos nós somos educadores. Então, o meu crachá, por exemplo, está Marcelo Batistella Bueno, embaixo educador. Quem cuida da faxina, está lá o nome educador. O professor, está lá o nome educador. Todos nós somos educadores. Cada interação é uma oportunidade de você ensinar e aprender. Uma visão de mundo simples, mas muito eficiente, né? Além disso, nós estamos desafiando nossas equipes para trazer o professor, o docente, para o centro da discussão, porque nós, diferente de alguns outros grupos, tem alguns grupos de EAD de baixo preço e qualidade aderente a essa proposta de valor. Eu escutei de alguns presidentes que o objetivo deles é acabar com os professores, porque tudo vai virar robô. Nós pensamos o oposto. A gente acha que o professor é o centro do projeto, é o centro de uma universidade, é ele que faz a diferença. Então, nós temos que resgatar essa carreira docente, o orgulho de ser professor, e acho que essa é uma discussão brasileira, né? No Brasil, diferentemente do Japão, ou de alguns países onde os professores são heróis, aqui o professor ele tem sofrido ao longo dos anos. Seja preconceito, seja discriminação, seja colocado em segundo plano. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, resgate da carreira docente, do orgulho de ser professor, nossos filhos olharem para nós e falar: pô, papai, eu quero ser professor. E a gente falar: vai fundo, você é um herói. Porque médico, professor, são carreiras, advogado, juízes, são carreiras que você tem como vocação, né? São carreiras vocacionadas, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, uma discussão mais macro. Então, se você olhar de forma sistêmica, você consegue pensar, né? Nós temos um desafio importante que eu tenho colocado aqui, que é trazer o professor para dentro das discussões de gestão de pessoas. Por questões de sistema, por questões do modelo brasileiro, que é um modelo injusto de educação, do ponto de vista, se quiser, a gente pode discorrer sobre isso. O professor, ele é um horista, né? Ele dá 4 horas aqui, 4 horas lá, né? Ele não tem um vínculo com a instituição, e ele, muitas vezes, não está nem ligado à gestão de pessoas, né? E aí tem aquela brincadeirinha: você trabalha onde, né, professor? Você trabalha onde, né? Eu sou professor, né?
sabe? Você tem orgulho de ser professor. Então, nós queremos trazer a discussão docente para dentro da gestão de pessoas, como a gente trata de todos os nossos colaboradores. Por isso, chamamos todos de educadores, né? Por que eu não posso ter um headhunter, por exemplo, contratado, como a gente fala para contratar, para trazer executivos, para contratar os melhores professores? Que instituição de ensino faz isso hoje no Brasil, Ederson? Entendeu? Nós temos que fazer. Fizemos um primeiro piloto para a Singularity University, que nós contratamos a Egon Zehnder para fazer um processo estruturado. Primeira vez na história da Singularity no mundo que os 10 selecionados foram aprovados sem nenhuma reprova. Então, são discussões de coragem, que nós estamos dispostos a enfrentá-las, sabe? Marcelo, você fez um recorte, deixa eu fazer um recorte na sua fala. Pelo menos três dos pensadores que eu já trouxe no programa, que eu considero o Eros Grau, o Guilherme Nucci, que também é do Grupo ANE, são 4, a Duda Salabert, que é uma ativista da diversidade aqui de Minas Gerais, e o Ciro Gomes. Todos eles falaram da responsabilidade e do cuidado que a gente precisa ter com os professores. E todos eles pediram para serem chamados de professor. Esse recorte que eu quero fazer com você, da sua própria fala, que é a valorização do professor, ela precisa ser resgatada. Como que a gente faz isso e como que a gente traz para o mundo das pessoas hoje, nessa volatilidade das relações, essa consciência de que o professor é a grande ferramenta de transformação social do mundo. Como é que a gente faz isso? Ederson, se me permitir, eu vou te dar um exemplo. Tá? Nós visitamos aí o mundo inteiro, já falei algumas vezes aqui, e percebemos que a Finlândia é um case. A Finlândia, há 30 anos atrás, o Daniel Castanho foi algumas vezes lá, a Finlândia, há 30 anos atrás, tinha uma situação semelhante à nossa. Vinha de um pós-guerra, uma economia dependendo da floresta, e eles decidiram fazer a educação prioridade nacional. E com coisa simples, 30 anos depois, eles hoje estão entre todos os rankings mundiais, entre os 5 primeiros em qualquer ranking que você olhar de educação. Primeira coisa que eles fizeram, toda criança vai ter acesso à mesma educação de qualidade. Então, o meu filho vai ter acesso à mesma educação do filho do porteiro do prédio, do filho do segurança, do filho do motorista do Uber, mesma educação de qualidade. Em 10 anos, subiram a barra, né? Segunda, professor vai ser um herói nacional. Ele vai ter boa remuneração, ele vai ser bem avaliado, ele vai ser respeitado nacionalmente como carreira, né? Terceiro, trazer o que há de melhor de metodologias. Então, foram lá em Stanford, beberam lá naquela fonte e fizeram a metodologia mais avançada do mundo como a educação. 30 anos depois está o resultado. Então, nós somos representantes da Finlândia aqui no Brasil. Capacitamos nossos professores com a metodologia finlandesa. Então, dá para fazer, Aí você pode falar, não, Marcelo, mas a Finlândia é pequenininha, é menor que a população de Minas Gerais. Não tem problema, dá para fazer, é replicável. Nós já provamos que é replicável. Então, esse é um caso concreto que pode ser inspirado com um exemplo. 2, ter coragem, né? Por exemplo, faz sentido você ser professor por uma cargo de salários conteudista, se a educação não é mais conteudista, se o conteúdo está em qualquer lugar, está na internet agora, a educação é por competências? Talvez não faça sentido. Eu sou favorável, não. Então, vamos remunerá-los por mérito. Vamos remunerar variável para professor, para que eles ganhem bastante, quem dá boa aula, né? Vamos ter coragem de encarar isso? Dá para encarar, né? Vamos fazer com que a pedagogia não seja apenas mais um diploma que o professor tem que ter na rede pública para ser melhor remunerado, e sim algo efetivo que tenha valor na carreira dele, que ele pode ser remunerado por performance, e não por títulos e mais títulos que ele tem. Se você vai quebrando essa lógica, eu acho que você encara a questão e faz o professor voltarmos a ter orgulho de nós, professores. Né? Acho que é por aí, sabe? Marcelo, quem é o Marcelo
do Grupo Ânima, que teve essa coragem e a partir do momento que você falou assim, aqui eu acho que dá para a gente poder treinar porque não tem ninguém fazendo isso. E hoje a gente ouve muito falar, as pessoas, vou montar uma startup, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Primeiro que não tem uma disciplina de entender que um projeto ele precisa de um tempo para maturar, né? Você precisa de uma coragem a mais para você investir sua energia e seu tempo, imaginando que aquele projeto vai dar certo. Não é 100%, né? Você tem uma perspectiva que vai dar certo, mas não é garantido. Quem é o Marcelo que acreditou nisso, que teve essa coragem, que montou nesse barco e foi tocando esse projeto para frente até chegar no ponto que está? Primeiro, eu estou a serviço, né? Estou a serviço da Ânima, né? Estou a serviço aí de um grupo altamente diferenciado de pessoas, de profissionais, que eu admiro muito. Estou a serviço dos meus sócios, né? Estou a serviço de Minas Gerais, estou a serviço do Brasil, numa companhia que tem um propósito genuíno de transformar o país pela educação, né? Eu venho nessa busca, né? Com 16 anos, vou confidenciar aqui para vocês, eu, naquela época, fiz o meu vestibular, né? Decidi ficar rico na época, né? Ter sucesso naquela época é ficar rico, né? Então eu decidi estudar à noite Direito lá no Lago de São Francisco, na USP, e trabalhar no mercado financeiro ali, que naquela época era no centro de São Paulo. E muito rapidamente eu talvez tenha tido mais sucesso dos meus amigos lá com esse conceito de sucesso. Até que um belo dia eu chamei meus pais e falei, eu estou indo embora, eu larguei tudo e a vida deu muitas voltas, sabe, de lá para cá. E eu hoje olho para trás e aquilo que me fez largar tudo era justamente essa busca por propósito, né? Se eu puder evitar que os jovens façam a decisão que eu fiz com 16 anos e façam uma decisão vocacionada, inspirada no que eles vão fazer de diferente nessa vida, o que eles estão fazendo aqui nessa existência, eu acho que essa é a minha principal busca à frente da gestão da Ânima nesse momento. Eu, Daniel, Escobar, a gente pensa dessa forma. Eu, em especial, tenho esse histórico que veio evoluindo, né? A gente está aqui para evoluir, para se aprimorar e se aperfeiçoar. Um outro ponto importante que você pensar aí, eu também não tinha consciência, meus pais me deram educação de qualidade, paga, privada, do infantil, fundamental e médio, e aí veio os vestibulares, eu passei a estudar de graça. Tem cabimento isso, Ederson? Hoje eu tenho consciência disso. Mas o sistema está aí, ainda é assim. O sistema brasileiro ainda é assim. O governo federal e governos estaduais subsidiam a educação para pessoas que podem pagar e deixam aqueles desamparados que não têm condição, menos afortunados, ou decidem não estudar porque não tem condição, ou tem que vir para o setor privado e pagar. Então, essas questões nós temos que ter coragem de encarar. E é bom estar num programa como o seu, que a gente tem condição de falar isso abertamente, né? Eu fico satisfeito com isso. A inquietude, essa inquietude que eu percebo, assim, essa coisa do sentimento, porque eu também sou assim. Meu pai falava que um gambá cheira o outro. E quando você vê essa inquietude, assim, é característica. Então, a gente vai percebendo. Quando eu ouvi o podcast do Daniel, eu falei, vou ter que entrevistar ele. Essa inquietude é que faz essa aproximação grande entre todos vocês, Marcelo. E agora, também me envolvo nisso também, porque quando eu convidei o Daniel, ele nem sabia que a Uni era parceira nossa aqui do programa. Nem sabia, eu fiz questão também de nem falar. Porque eu acho que as coisas têm que acontecer por sintonia e não por algum tipo de interesse, alguma coisa nesse sentido. Essa inquietude é que nos move, Marcelo? Com certeza, com certeza. É isso que faz a gente acordar todo dia para trabalhar, né? Eu tenho consciência que a grande maioria das pessoas que trabalham conosco estão trabalhando porque querem transformar o país pela educação, né? E o Daniel tem falado muito nisso, e eu também acredito plenamente que agora, durante o Covid, pós-Covid, a educação vai ser cada vez mais importante.
nós temos uma grande oportunidade de fazer essa inquietude, de transformar o país pela educação, não ser só o lema da Anime, ser de todos nós, né, de todos nós brasileiros. Nós temos que deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós não temos direito de não fazer isso, não temos direito. E acho que o Covid está mostrando para a gente isso, está dando uma chacoalhada nas pessoas, né? Não vai ter mais espaço para dinossauros, né? O meteoro caiu e acabou com os dinossauros. Então, empresas que são extrativistas, que na base do comando e controle, a velha política, falta de verdade, falta de transparência, isso aí vai acabar. Assim como eu acho que a educação vai aflorar. É uma nova educação com importância. É por aí que a gente vê. Marcelo, como é que você está enxergando a digitalização das relações? A gente está vivendo um marco, a gente está vivendo a história, fazendo história no tempo real, e são poucas pessoas que estão tendo a oportunidade de discutir essas coisas que estão acontecendo na própria história. Como é que você tem visto isso? Porque eu entendo que a Uni, até pelo esse tempo que eu estou junto e tudo, né? Através do Cicarine, do Tales e tudo, a gente compreende, consigo perceber a diferença de uma estrutura tradicional e uma estrutura inovadora, uma estrutura mais moderna. Essa digitalização das relações, ela veio para ficar? Com certeza. Queria primeiro mandar um abraço ao magnífico reitor, professor Rafael Cicarine, um abraço ao C. Cicarine, um abraço a todos do UniBH. Mas nós, há 4 anos, como eu vinha falando, nós começamos a perceber que a educação se tornaria híbrida, porque a nossa vida já era híbrida, né? Não fazia diferença se você estava trabalhando pelo WhatsApp, vai ser uma coisa só. Saímos desse EAD de baixo preço, com qualidade aderente a baixo preço, e muita gente não entendeu isso, sabe? Muita gente não entendeu, ele foi mal interpretado, vocês vão deixar de ganhar dinheiro, isso é um filão. E nós saímos acreditando numa matriz por competências híbrida. E quando veio o Covid, né, nós subimos 140 mil estudantes para um ambiente 100% digital em 5 dias. Nós subimos a São Judas, Campus Moca, em São Paulo, numa quinta-feira, que o protocolo era assim que um aluno fosse diagnosticado positivo no campus, subiríamos 100% digital. Subimos uma quinta-feira e na sexta-feira o governador de São Paulo anunciou o fechamento das escolas. Nós estamos subindo todas elas para o ambiente digital. Estamos há mais de 100 dias, ficamos quase 100 dias, dando aula 100% digital, com a mesma qualidade, com todo mundo em casa, 9 mil educadores protegidos em suas residências, não tivemos baixíssimo índice de Covid na nossa comunidade, nenhuma morte. Então, isso tudo por quê? Porque nós vimos nos preparando, seja através de investimento em tecnologia, seja através de capacitação do corpo docente, para uma educação híbrida. E o Covid fez a gente ir para 100%. Vai ficar 100%? Eu acho que não. Vai voltar. Mas daqui para frente vai ser híbrida, e isso aí mostrou para a gente que nós estávamos certos. Vou te falar que nós estávamos prevendo o Covid? De maneira nenhuma, ninguém pode falar isso. Mas, quando ele veio, nós estávamos preparados, diferentemente de muitas instituições. Exatamente aí, tem mais 2 perguntas para você. Eu acho que a entrevista está sendo boa, né? Mas a diferença que você vê hoje entre o ensino tradicional e esse ensino mais tecnológico, agora foi uma ruptura primordial, assim, não tem como voltar mais ao modelo antigo, Marcelo? Eu acho que não tem como voltar mais ao modelo antigo. Eu não acho que foi uma ruptura, foi um catalisador de um processo que já vinha acontecendo e pouca gente estava vendo. E o Covid catalisou e fez ficar muito mais rápido, né? Mas não volta mais atrás, não. A partir daqui para frente porém com algumas diferenças. Nós acreditamos que professor vai ser cada vez mais importante. Já falamos sobre isso. A tecnologia vai ser cada vez mais humana, né? Nós, com 15 dias de home schooling e home office, nós percebemos que tínhamos que cuidar da saúde mental da nossa comunidade. Começamos a dar mindfulness, yoga, artes marciais, atendimento psicopedagógico, atendimento psiquiátrico, telemedicina, tudo isso, expansão de consciência através da tecnologia. Isso fez a gente chegar até onde nós chegamos, né?
Então, a tecnologia também, eu acho que vai ser cada vez mais humana, né? Tem um projeto maravilhoso aí, como o projeto Sunrise, como o projeto Entrelaço, que realmente oferece para a nossa comunidade inteira um atendimento e cuidado da saúde mental através da tecnologia. Marcelo, projeto Não Demita, que o Daniel estava capitaneando aí também. Como é que vocês pensaram também nesse projeto, nessa ideia, entrar, administrar, participar, coordenar? Como é que foi essa ideia e como é que a Ânima entrou dentro dessa ideia de Não Demita? É um movimento fantástico, né? Um movimento que mobilizou mais de 6 mil empresas, desde grandes a pequenas empresas. O Daniel foi um dos grandes líderes desse processo, junto com outros grandes nomes. Nós ficamos aí durante 60 dias, preservamos milhões de empregos. E a Ânima aderiu com nossas escolas, participamos do processo, mobilizamos e fizemos uma travessia, né? A primeira travessia. Agora, a gente tem que pensar daqui para frente, né? Então, o movimento vai se tornar um movimento que tem que fazer as pessoas voltarem a sonhar, as pessoas voltarem a se capacitar, voltarem a enfrentar esse novo mundo. Então, agora, esse movimento vai se tornar um movimento mais relacionado a essa pegada, tá? Mas foi um movimento muito importante durante os primeiros 60, 90 dias da pandemia, que muita gente começou a fazer um desmanche, né? E a gente evitou que isso acontecesse. Marcelo, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar de uma empresa humanizada como a UNA e o que é que a gente pode esperar de um sonhador por natureza como você? Deixa eu só fazer um recorte aqui, que as perguntas não tem... Eu não fiz nenhuma pergunta, eu não fiz nenhuma pauta. As minhas entrevistas com você e com o Daniel foram tiradas do nosso próprio diálogo. Então, queria saber de você qual é o papel do sonhador Marcelo, do Daniel e o papel da Ânima daqui para frente. Por isso que é bom conversar com gente inteligente, gente capacitada, que a gente consegue ter uma conversa em altíssimo nível, né, Edson? Parabéns, nós queremos, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, nesse exato momento, de repensar muitas coisas, de sairmos fortalecidos, de sairmos com uma sociedade melhor, mais justa, mais coesa, mais simples, mais gostosa de viver, mais humana, né, e mais educada, né? E se a Ânima, e se nós pudermos estar a serviço desse processo, sermos exemplo e referência para outros brasileiros, e que essa transformar o país pela educação extrapole as nossas paredes, eu vou ficar muito satisfeito. Marcelo, muito obrigado pela participação no Cultura Geral, obrigado por participar desses 5 anos de programa, agradecendo também essa confiança, né, que o Grupo Ânima, o UniBH, tem com o programa. Começamos ontem as comemorações do aniversário do programa e a gente vai até o final do mês. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer bater esse papo com você. Espero que quando passar essa confusão toda, a gente possa se encontrar e tomar um café, trocar ideias pessoalmente, que são pessoas maravilhosas que eu pude conhecer através do professor Tales, que acabou levando o programa para dentro do UniBH. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, parabéns pelos 5 anos de grande sucesso, de contribuição para Minas Gerais e para o Brasil. Parabéns por tudo e conte sempre conosco, viu? Em breve a gente vai poder dar um abraço aí pessoalmente e tomar um café. Sucesso e parabéns, aí um abraço a todos. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Dá um abraço a Daniel aí mais uma vez. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super bacana. Um grande abraço e até amanhã. Abraço a todos. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.